Olá pessoal, tudo certo com vocês? Estamos novamente reunidos, deu uma demoradinha dessa vez, mas novamente estamos aqui no Altstar, o nosso caro podcast que eu sei que vocês gostam de assistir porque vocês estão sempre juntos aqui com a gente. Hoje com uma convidada, como sempre, muito especial, a Camila Meneghetti, especialista em terapia cognitivo-comportamental da infância e da adolescência. Eu tenho aqui que você vai falar um tema muito interessante, mas eu vou deixar para você contar a respeito do tema quando eu te apresentar, quando eu passar a voz para você. Mas antes de passar para você, eu tenho que passar para minha mãe, porque querendo ou não, ela é a minha sou coautora. Minha copiloto aqui, que não quer ser só piloto independente um dia ou outro, mas tá aí. Por favor, se apresente para todo mundo. Olá, pessoal. Meu nome é Lilian, sou mãe do Antônio. Somos a dupla Altstar. É o Alt e o Star. Né? Vou pegar a estrela para mim. Por favor. Vou passar a bola para Camila, mas assim, Camila, quero te agradecer de antemão. No final do programa eu vou falar que eu vou te chamar de novo, porque a gente já viu que tem mais sobre o que falar. Para a gente é sempre um prazer, cada pessoa que vem aqui. E por quê? Além da gente poder passar informação para as pessoas que vão nos assistir, é um conhecimento para nós, e a gente vai ver que isso vai nos enriquecendo enquanto profissionais, enquanto ativismo. Então, assim, a gente vai ficando rico. Então, é um prazer ter vocês e muito obrigada por vocês trazerem conhecimento para nós. Aí eu queria que você se apresentasse, falando sobre a sua profissão e sobre o tema que a gente vai falar aqui hoje. Você falou o tema, Antônio? Não, eu deixei para ela falar. Então a Camila vai falar para nós o tema. Bom, é difícil escolher um tema, né? Difícil. É bem difícil, né? Como o Antônio disse, eu sou Camila Meneghetti, eu sou psicóloga, trabalho com infância, adolescência e adultos. E sou especialista em terapia cognitivo-comportamental e terapia cognitivo-comportamental da infância e adolescência, que daí é focado, né? Uma especialização focada para a infância e adolescência. E tenho também os cursos de formação, tanto para atendimento com autismo, com altas habilidades de superdotação, enfim. E aí a gente vai, né, navegando aí por esse meio dentro da infância, dentro da adolescência, o que é possível, né, para poder, inclusive, principalmente, levar para todos, né, uma informação correta, uma informação com embasamento científico, uma informação firme para que as pessoas também consigam se desenvolver, não só pensando em sociedade, né, mas também no autodesenvolvimento, né, em como eu me sinto bem, o que eu falar, o que eu posso agregar para as pessoas também buscarem, né, esse caminho e permanecerem num caminho de evolução, num caminho de autoconhecimento, num caminho de buscar se desenvolver sempre melhor e cada vez mais de acordo com o que é necessário para mim e com o que é possível, antes de mais nada. Você falou uma palavra-chave, adultos, né? E eu falo assim, a gente vem numa busca, né, por pessoas que falem. Eu acho que assim, até agora, a maioria das pessoas que vieram, o tema que acabou sendo mais falado é sobre adulto. E o quanto isso também é importante. Eu sei que o seu tema não é esse hoje, mas é importante saber que você também tem um adulto relacionado na sua, né, naquilo que você está fazendo hoje. Aí, é muito difícil escolher um tema, né, Lilian? Não é fácil, Antônio. Existe observando assim, é possível a gente ter acesso a uma necessidade muito grande, né, do que as pessoas têm para ouvir, para aprender, né? Eu quero saber sobre isso, eu quero saber sobre aquilo e tal. E aí, pensando dentro aí de muitos assuntos, eu carinhosamente escolhi falar sobre autismo e comportamentos difíceis. Vamos, né, esclarecer o que seriam os comportamentos difíceis, né? As famosas birras, os comportamentos de choro excessivo, gritos, as próprias agressões, né, quando a criança bate. Eu ia até perguntar se automutilações, coisas nesse sentido também seriam considerados.
A automutilação, para comportamentos mais severos que causam um prejuízo maior ou que colocam em risco a vida e a integridade da pessoa, do indivíduo, claro que a condução é diferente, né? Essa pessoa ela precisa passar por uma avaliação adequada para a gente descartar algumas hipóteses diagnósticas, certo? Mas, obviamente, que sempre, em primeiro lugar, nós devemos, em qualquer hipótese, manter a segurança da criança. Com certeza. Né? Sempre. Ou quando envolve casos de automutilação, ou quando é um grito, ou quando é um jogar o copo, ou quando é um choro excessivo. Sempre devemos ter como princípio básico manter a segurança dessa criança, né? E aí, pensando em diagnóstico, hoje, né, pensando no autismo, quanto antes o diagnóstico, melhor. Quanto mais precoce o tratamento, melhor é o prognóstico. E dentro da possibilidade de um transtorno positivo desafiador, também. Também. Então, pode acontecer da pessoa ter estar dentro, receber um diagnóstico de autismo, de TEA, e ter características ou sintomas de um transtorno opositor desafiador. Ela pode. E aí, isso muda também toda a conduta de um tratamento, toda a conduta de plano terapêutico, toda a conduta de orientação de pais. Então, a partir do momento que existe um diagnóstico, muitas hipóteses são descartadas. Você não pode pensar somente no autismo, né? Porque talvez a gravidade maior está na comorbidade e não no próprio autismo, né? Sim, e aí a gente precisa entender o que é que vem, o que é que causa mais prejuízo, Sim. né? Então, nós vamos focar naquilo. E tudo isso aí vai mudando, né? Conforme as coisas vão acontecendo, conforme aquela pessoa, o indivíduo ele vai vivendo, ele vai se integrando nessa sociedade, ou vai continuando com a rotina dele, novas necessidades vão surgindo. E aí o terapeuta, a equipe que atende, né, que trabalha com esse indivíduo, no caso, nós vamos adaptando essa possibilidade. Mas antes de mais nada, antes da gente pensar na possibilidade de um transtorno ou de uma comorbidade, né, de vários transtornos ali juntos, né, envolvidos, a gente precisa também pensar que existem algumas questões muito básicas, né, por exemplo, dentro do autismo, quando a gente pensa em comportamentos difíceis. A partir do momento que aqueles comportamentos difíceis, eles vêm em função de uma necessidade de satisfação primária ou de uma consequência de qualquer alteração sensorial, o manejo também é diferente. Para cada situação, o manejo vai ser A gente tem que olhar com os olhos, né, diferentes para cada caso, para cada situação. E aí, quando você... muitas famílias, né, perguntam, né, mas a criança recebe o diagnóstico de autismo, mas também faz birras, né? Então, é comum essa queixa das famílias. Não é só uma crise sensorial, alguma coisa. A criança também faz birra. Mesmo porque, Lilian, conforme a criança ela vai se desenvolvendo e ela vai se tornando mais autônoma, independente se existe ou não um transtorno de neurodesenvolvimento, enfim. A partir do momento que ela vai se desenvolvendo e se tornando autônoma, ela vai descobrindo necessidades, interesses, preferências. E, obviamente, que, assim ela vai como ver como ela consegue nós também, vamos né? lutar por isso. Sim. Né? A gente vai buscar satisfazer as nossas necessidades. Então, eu quero tomar água nessa xícara, né? Eu tenho esse interesse. Qual o problema, né? Aí depende da leitura de quem está junto, da leitura da família, do estilo de prática parental desses pais, né? De orientações que essa família já recebeu, certo? Então, à medida que essa criança cresce, ela vai se tornando independente e vai levando em consideração os próprios interesses. E ela vai lutar por esses interesses. Entendi. E aí é natural que pode acontecer dela, sei lá, gritar, ou dela falar de uma forma inadequada, ou dela ter um repertório, na verdade, ter não, né? Ou dela emitir comportamentos inadequados ou comportamentos que não estão condizentes com a realidade, né? Em termos de intensidade, enfim. Mas isso também não vai ser só numa criança autista. Qualquer outra pode... Qualquer pessoa, qualquer criança pode ter um comportamento inadequado, na verdade, né? O que vai é você diferenciar isso numa criança autista ou não. Sim, né? Mesmo porque quem não está dentro do espectro, pode ser que ela também tenha uma alteração sensorial. Sim.
né? Pode ser que ela tenha uma fobia específica e aí ela tem uma desregulação, ela faz uma birra, ela tem alguns comportamentos de choro excessivo ou prolongado, e isso não está relacionado a temperamento ou a características de personalidade, isso está relacionado àquele medo específico, né? E isso tem a ver com um processo que a gente chama de análise funcional dentro de TCC, que é você avaliar, entender com a família, isso faz parte de orientação de pais. E a depender da idade, a gente também ensina para criança, para o adolescente e para o adulto, Lilian, a fazer essa análise funcional, que é entender o que acontece antes, durante e depois daquele comportamento. O que desenvolveu, né? O que fez acontecer também. Sim, o que fez o que desencadeou aquilo naquele momento. Isso. E aí, entendendo dessa análise funcional, a gente descobre, né, com os mais pequenininhos, a família descobre qual a função daquele comportamento. Eu vou falar uma coisa assim, que meu filho não vai ouvir, mas eu vou falar. Tá falando do Eduardo, não meu, Tô né? falando do Eduardo. Porque senão qualquer coisa eu saio daqui pra você falar, se precisar. Não. Quando você fala de desencadear uma crise, eu vivi momentos com ele que eu sabia que eu desencadeava. Que o desencadeador da crise e que levava a uma gravidade extrema era eu. Entendeu? A simples presença dela. Não era a presença, mas assim, como eu conduzia uma situação. Né? Aquela questão de você ser mãe e achar que seu filho vai se sensibilizar. Estou falando ele enquanto criança. Vai se sensibilizar com a tua dor. Filho, pelo amor de Deus, faça isso. Filho, e você achar, e a pessoa... Então, assim, daí eu comecei a perceber que quando porque assim, eu fui adoecendo com isso. E o médico que a gente estava levando eu percebi que o médico começou a tratar, começou a dar medicação para mim. Falou, Lília, você não vai aguentar. Olha. Então, assim, eu comecei a me afastar dos momentos que eu sabia que se eu continuasse falando, aquilo ia acontecer, mas eu sabia. Então, assim, todo dia na hora do almoço, eu ia para casa almoçar, acontecia alguma coisa. Eu parei de ir para casa. Entendeu? Eu sabia, e era muito claro isso. Então, assim, teve coisas que eu fui deixando de fazer porque eu sabia que eu acabava desencadeando. Quer dizer, o fator externo, né, que poderia ser o ambiente, poderia ser qualquer coisa, acabava sendo eu. E você falando, né, eu parei de almoçar em casa. Independente do caso, independente da existência ou não de um transtorno, de um diagnóstico, quando a birra, quando o comportamento difícil, ele é intenso, ele é frequente e ele causa prejuízos, todas as pessoas que estão em volta sofrem, têm prejuízos. Em maior ou menor grau. Sim. Mas todo mundo sofre. E assim, eu passei a ser atendida pelo médico. Quando eu marcava consulta, ele marcava 2 já. Marcava do filho e da mãe. 2 horários. Porque assim, e ele começou a entender que existia uma questão que estava me adoecendo. Que sacanagem, nem pra ter um horário pra mim também. Pois é, mas olha que coisa, né? Essa fala, ela é muito comum em consultório, para quem atende criança e adolescente, principalmente as crianças, né, que estão ali no início do desenvolvimento, mostrando agora, aparecendo agora as preferências, verbalizando, né, quando as crianças começam a conseguir verbalizar os interesses, o que elas estão sentindo e tal. E aí, pensando em diagnóstico de novo, né? Então, vai lá, né? Um atraso de fala. O quanto esse atraso de fala, ele não prejudica. Ele também não é, talvez até a causa de uma desregulação, de um comportamento difícil dessa criança, né? Então, mais uma vez, assim, a importância da gente tratar, a importância de buscar uma avaliação, a importância de fazer um tratamento, de ter uma organização para... Não dá para considerar isso como normal, né? E aí, Lilian, essa criança, ela sofre porque ela não consegue falar. E a gente consegue resolver isso em muitos casos, né? Existem várias formas de comunicação, a gente consegue adaptar. E aí, essa criança, por não conseguir verbalizar, por não conseguir se expressar, entra em uma crise. Aí, obviamente, ela vai fazer uma birra, ou ela vai gritar, ou ela vai chorar, ou ela não vai falar nenhuma palavra, mas ela vai chorar 40 minutos, né? E aí, o prejuízo disso,
não é? O prejuízo social, o prejuízo Todo. pessoal, a família, né? Quem está em volta. O ambiente enfim. todo, né? Sim, sim. Eu acho, a ideia não é nunca, não gosto da ideia de a gente buscar culpados. Né? Sim, A gente tem uma questão e precisamos resolver. Temos uma criança dentro do espectro que tem comportamentos difíceis. O que é que nós vamos fazer com isso, né? Primeiro a gente vai fazer uma análise funcional para entender que naturalmente, Lilian, não sei se alguém te ensinou isso na época, mas quando você fala assim, nossa, eu era a causa de muita birra, de muita dificuldade, de muitos comportamentos difíceis do meu filho. Vamos fazer uma análise funcional para entender qual a função daqueles comportamentos. Sim. Porque feito isso, a gente consegue ensinar para a criança o que é esperado dela, mesmo para as crianças dentro do espectro. Então, a gente consegue ensinar para essas crianças o que é esperado delas, a gente consegue reforçar comportamentos que competem, comportamentos alternativos a esses comportamentos de birra, a esses comportamentos de choro excessivo, de agressões, né, da autoagressão. na verdade, você sabe o que isso criou em mim? Eu comecei a ter medo. Sabe quando você começa assim, meu telefone tocava, eu via que era ele, meu coração acelerava. Sofrimento. Mas assim, até hoje, É o trauma que ela tem. é um trauma, sim. Mas até hoje, quando ele me liga, eu já fico assim, meu Deus, o que vem? Né? Então, assim, não foi. E eu acho que assim, Hoje ela tá mais acostumada. É, Agora ela sabe que ele mas- só vai ficar pedindo comida, vai pedir pra pagar o cartão dele, coisa assim. Então hoje é mais tranquilo. Mas assim, naquele momento, eu tô falando assim, porque você falando, isso me vem, não tem como não vir à tona. Mas assim, eu vivi muitos anos da minha vida em função do comportamento dele, do que eu podia ou não fazer, tipo assim, eu ficava preocupada com a comida que ia ter na hora do almoço, mesmo eu não estando em casa, para que ele não chegasse em casa e não tivesse algo que ele comesse e ele olhasse e falasse assim, eu não vou para a escola, porque eu não vou comer. Então, assim, eu passei anos assim. Hoje é outra pessoa. Eu carrego isso, né? Hoje já é um adulto. Mas, assim, isso aconteceu. E quando as pessoas falam assim, mas o comportamento dele não era por causa do Antônio? Aí, assim, não, porque, assim, eu dei muita atenção para ele por conta de outros tipos de comportamento, porque, na verdade, como o Antônio não tinha diagnóstico, e o Eduardo sempre foi muito pequenininho, mais magrelinho. Ela não deixava bater nele, Então, em resumo. eu tinha muito medo do Antônio, Daí ele em se uma aproveitava crise, disso. né, agredir. Então, assim, eu meio que acabava sempre interferindo. Perdi as oportunidades. Agora não dá mais. Agora eu vou preso, né? Então, e assim, ele era muito... Ele era manipulador, né? Mas assim, se o irmão pensasse em bater nele, ele falava assim, bem, bate. Sabe aquela coisa assim, como se você soubesse que você está falando assim, quem vai se ferrar é você, não faz. Agora a gente treina Muay Thai e tá sempre fugindo de mim. Mas assim, são coisas que, assim, não dá para... Não era o momento para uma investigação diferente. Mas hoje, para mim, muita coisa ao longo esclarece, né? Mas naquele momento, ter o diagnóstico do Antônio de autismo após isso, ou nesse mesmo momento, era muito leve. Muito leve. O que acontecia já era muito pesado. Era. Né? As Era dificuldades. muito pesado. Era situações bem difíceis, né? E na verdade estamos falando sobre isso, né? Não planejei falar sobre isso, mas é impossível não lembrar, né? Que talvez poderia ter tido uma outra. Eu parava na porta da psicóloga, ele não vou entrar. Aí eu que entrava, ficava a sessão inteira chorando e ele lá fora esperando.
Realmente é um caminho muito difícil, né? E aí quando a criança, né, que faz a birra, que tem o comportamento difícil, se ela não aprender formas alternativas de funcionamento, de resolver aquele mesmo problema, né? Descartando a possibilidade de uma alteração sensorial, por exemplo. Sim. Tá? Se ela não aprende, se ela tem uma pessoa com vínculo, sei lá, para conseguir ensinar ela formas alternativas de dizer o que quer, de pedir, de expressar o que sente, vai virando uma bola de neve mesmo, né? Mais comportamentos inadequados vão aparecendo, ela vai desenvolvendo, e aí acontece realmente a bola de neve, porque daí ele viu que funciona, Sim. eu faço isso, funciona, eu sei lá, não entro lá na terapia e minha mãe entra, eu fico lá fora, na boa, amanhã... E às vezes não é nem algo racional, às vezes eles começam a fazer isso quase que instintivamente, dessa reação que viu que tá funcionando e continua. Sim. A gente precisa eliminar, Antônio, isso que você tá falando, né? Isso que você tá falando quando nós precisamos eliminar eliminar mesmo a probabilidade de consequências que mantêm esses comportamentos difíceis. E eu acho que isso a gente voltando para o autismo, que nem se eu estou falando de uma pessoa que se comunica, né? Talvez não mostrando exatamente o que ele quer com o comportamento, mas e com quem não se comunica, né? Que não tem nenhum tipo de comunicação. E pode acontecer. Mas você falou uma coisa que eu só para... disso tudo que você está falando, se você não tiver essa família muito empenhada nisso, estruturada, você não tem, efetivamente, você não consegue um sucesso, porque assim, como que se a família não perceber o que é um comportamento difícil de uma birra, não é? Eles vão ter que ter essa sensibilidade de entender o que é uma coisa, o que é outra, quando é as duas coisas. Sim. Então, assim, o papel da família, eu falo assim, todas as vezes que a gente está aqui, a gente fala, não existe nenhum tipo de abordagem, de tratamento, de nada, se eu só deixar na porta e eu não tiver essa devolutiva. A devolutiva eu sei que tem, mas essa devolutiva eu tenho que receber e internalizar ela, né? Eu não posso simplesmente ouvir sua fala, você falando do meu filho para mim, e legal. Amanhã eu trago de volta e você resolve. Não existe possibilidade mesmo de sucesso daí, né? Quando os pais estão desalinhados, a probabilidade de comportamentos difíceis aparecerem é muito maior. Né? Existe tipo assim, aí eu vou falar em você enquanto psicóloga e você enquanto eu levo meu filho, nós vamos fazer abordagem com ele, nós vamos fazer esse tratamento, você vai ser meu paciente. Existe um acordo com a família? De qual a responsabilidade da família nesse momento? Existe, né? Aí varia de acordo com a abordagem de cada profissional, né? Abordagem, perfil de cada profissional. Mas é importante... fazer, sim, firmar esse contrato com a família, né? Do que é esperado desses pais, do que é esperado de um cuidador que esteja com a criança em tempo integral, porque muitas vezes os pais trabalham, eles estão fora, enfim, né? É importante sim firmar. É aquilo, o profissional não consegue fazer milagre quando a família não colabora, né? Mesmo porque, né, Antônio, em uma clínica, pensando no acompanhamento de uma criança dentro do espectro, o tanto de horas varia também, né? E uma criança que não esteja dentro do espectro, geralmente ela vai ali, que faz psicoterapia, ela fica de 50 minutos a 1 hora em setting terapêutico, né? Com o terapeuta, trabalhando as questões, as demandas ali que a família e que a própria criança traz também, porque é importante que o terapeuta entenda o que é a demanda da criança, né? Às vezes é só demanda da família, né? Mas o que será que essa criança também tem a dizer? Então, organizar isso com a família, isso faz parte de plano terapêutico. Entender qual é a demanda dos pais, qual é a demanda da criança, entender o que cada um tem disponibilidade para oferecer também. Porque às vezes eu vou dizer assim, né? Eu como terapeuta vou dizer, olha, eu gostaria que vocês fizessem assim. Mas os pais falam, Camila, eu não tenho condição de entregar isso. Não consigo.
A partir desse momento, o que a gente faz, né? Meu Deus. Então, nós vamos procurar ajuda. Nós vamos vir aqui de novo. Me chama, enfim, no WhatsApp. Vamos conversando, vamos alinhar. Mas é necessário esse combinado. As crianças, o primeiro grupo que as crianças são inseridas é a família. Então, é entendido que a partir desse primeiro grupo é onde ela começa a desenvolver habilidades para tecido social, né? Para sair de dentro da família e encontrar a sociedade ali fora de casa, né? Então, a partir desse momento, a partir do momento que a criança começa a ter acesso a tudo isso, ela precisa ter desenvolvido habilidades mais elaboradas para conseguir enfrentar os desafios do convívio social fora de casa. E quando a família não faz essa parte fora de casa, que eu digo assim, eu vou fazer tudo o que vocês falar, mas eu não vou expor. Tipo assim, eu quero que meu filho se socialize, eu quero tudo, mas de fato você percebe que a família não socializa. Não é nem socializar, mas eu quero proteger de tal forma. Não, não vou levar, não. Ô, Lilian, você sabe que eu gosto muito de perguntar, assim, para as famílias que eu atendo, que é... Se eles já perguntaram para a criança o que a criança sabe, o que a criança pensa sobre aquilo que eles estão me dizendo. Por exemplo, isso. Não vou deixar sair de casa, não vou deixar ir pro parquinho brincar com os amigos, porque os amigos vão tirar sarro, porque os amigos vão judiar, sei lá, vão, né, fazer alguma coisa. Será que essa família já perguntou para essa criança se ela já fez essa mesma leitura, se ela tem essa mesma percepção? A partir do momento que essa família, que os pais percebem que a criança tem uma percepção totalmente diferente daquela que eles têm, fica muito mais fácil de enfrentar esse liberar, né? Eu falo assim, que a gente tem experiência enquanto adulto e enquanto criança, assim, até de você, enquanto família, a gente acha que a gente domina. Não, dentro da minha casa, quem sabe tudo sobre ele sou eu, tudo que vai acontecer lá fora, quem vai determinar sou eu, e a gente não é essa pessoa, a gente não tem esse poder. A gente pode achar que sabe, mas na verdade a gente não sabe nada, porque é um ser que você colocou no mundo, ele tem vida própria. Se ele vai ser uma pessoa que vai ser dependente, vai ficar com a gente é uma coisa, mas se ele criar asa também, ele vai. Então, assim, e a gente erra muito com isso, com ou sem diagnóstico, né? No sentido de que nem com o Antônio, eu acabei ousando em muitas coisas, né? Por não ter diagnóstico, ou com diagnóstico você... Então, em assim, outras, eu acho que ela só falou sim e depois se arrependeu. Porque, exemplo, quando eu fui fazer o exame de carteira de motorista, eu não tinha diagnóstico ainda, né? não. Por exemplo, ela ficou surpresa de eu ter conseguido passar, porque ela, quando eu liguei pra ela falando que eu tinha conseguido, ela ficou muito surpresa porque ela achava que eu não ia conseguir. E o que você achava? Eu não achei tranquilo fazer. Você achava que você ia conseguir? Sim. Como todo mundo. Ah, não, um monte de gente aí tem muito medo. Não, mas só que nem assim, só que a visão da gente enquanto Cuidador. Sim, é tanto, a gente tem, por isso que eu falo proteger, né? que a vida da gente, tudo que vai acontecendo ao longo do tempo, vai te mudando os seus comportamentos, vai mudando o seu olhar em algumas questões. Eu falo assim que nem hoje, quando eu falo sobre alguma coisa e alguém questiona, eu falo assim, não, eu estou falando de mim, estou falando da minha vida, da minha experiência, então eu falo aquilo que eu quiser falar, porque assim, eu já vivi, então eu estou falando daquilo que eu tenho de experiência. Posso não falar cientificamente, sobre estudos, sem nada. E ao longo do tempo, que nem assim, se eu pensar 10 anos atrás, eu pensava uma coisa, e ao longo desses 10 anos de diagnóstico, muita coisa mudou. Muita coisa, porque antes você olha só no seu pequeno espaço. Então, enquanto você, marido, 2 filhos, sua casa e aquilo que você considera o espaço mais importante, né? E ao longo do tempo, você vai vendo que a sua vida não é aqui, que a sua vida está lá fora. É lá fora que a gente tem que resolver. E aí até isso mudou muito o meu pensamento no sentido de a gente ver que hoje a luta
do autismo, né? Todo mundo fala em inclusão, só que eu não vejo ninguém trabalhando em inclusão. Eu falo assim, a grande maioria das famílias, elas acham que elas estão colocando os filhos no mundo, mas, na verdade, elas estão criando uma grande maioria, criando barreiras que, a hora que chegar lá na frente, vai ser muito difícil de tirar. Porque, que nem eu falo assim, estigma. A gente está lutando hoje para um pertencimento aí, porque a gente quer que faça parte. Quando eu vou criando muito rótulo, eu não estou fazendo isso. Eu só estou dando benefícios, né? Em alguns momentos você vai ter seus direitos respeitados, mas nem em todos os momentos você vai ter seus direitos vai ser respeitado, porque você vai viver numa sociedade e essa sociedade vai discriminar, vai fazer você sofrer como faz outras pessoas que não têm deficiência nenhuma. Então eu falo assim, e aí hoje você vê que a pessoa protege, a pessoa... Não é isso. Na hora de você colocar lá fora, vai ser muito difícil. Então, assim, quando a gente fala dessa questão de assim, como que é essa vida social? Porque a gente tem que trabalhar aqui, mas para pôr aqui. Uhum. Eu não posso trabalhar meu filho, eu quero que o meu filho estude, meu filho voltar para casa e ficar em casa. Né? Então, assim, a gente tem que tirar, de fato, eles de uma bolha, que, na grande maioria das vezes, essa bolha quem cria é nós mesmos, né? Porque eu falo assim, meu filho eu vou criar para mim. Não, você não vai criar. E às vezes essa bolha... E daí você independente depende da... Pode falar. Não, independente de ser uma pessoa com deficiência, a gente não pode... Não Sim. não é nosso nesse sentido, né? Aceita que dói menos, que você ficou com ele ali 9 meses e tá de bom tamanho. A bolha estava aqui, só. Dentro da lista de negligências, a superproteção também é uma. Sim. Ela tira da criança oportunidades de desenvolvimento. Sim, né? eu acredito nisso. Quando você superprotege, você tira da criança a chance dela experimentar, dela mesma criar, dela mesma desenvolver, buscar em função executiva, em habilidade social, em leitura de regras sociais. Ela perde a chance de fazer tudo isso e desenvolver e enriquecer um repertório de comportamentos mais elaborados. E mais longe de sofisticados. você, porque eu acho que comportamento de filho longe da família é completamente diferente. Não é? Por que aqui a criança faz e quando chega em casa não faz? Pois é. Aí a gente volta lá na análise funcional, né? A gente precisa entender a função do comportamento. Então, quando essa criança, ela entende que, claro, né, assim, é uma explicação, é uma reflexão que a gente precisa ajudar essa criança a desenvolver formas alternativas de fazer pedido, de negar, de pedir favor, de negar um favor, enfim, de agradecer, enfim, né? A gente é nossa função de pais ajudar essas crianças a se desenvolverem de forma adequada e efetiva, né, na sociedade, obviamente. E quando eles aprendem formas menos elaboradas, a consequência desse formato menos elaborado de resposta, de comportamento, também vai trazer uma consequência, né? É a mesma coisa quando eu falo das emoções, né? Até a forma como você expressa a sua emoção vai causar no outro uma reação. Sim. E aí, aquela reação que eu causei no outro é a reação que eu preciso, né? Se eu tô triste, eu preciso de acolhimento. Sim. Mas se eu expresso a minha tristeza com raiva, o outro vai se afastar. Sim, com certeza. Sobrevivência, gente. Sobrevivência. Com certeza. Vai se afastar, né? E aí, quando acontece a superproteção, ela achava que eu nunca fosse passar no exame, né, da CNH. Quando você é superprotegido, você perde a chance de ir lá, fazer entrevista, fazer o teste, conversar com a psicóloga, fazer o exame médico, de negociar, de questionar, de querer entender o porquê e tal. Você perde a chance rica, né, em um espaço rico, de desenvolver habilidades elaboradas.
e que nem na questão a gente incentivou tudo, mas assim, é claro que isso era uma demanda minha e que na verdade, eu só externei isso na hora que ele passou, porque assim... Ela viu que já tinha pagado, ficou, não posso mais falar que para fazer. Certeza que foi isso que passou na cabeça dela. Não, eu acho que assim, não tinha diagnóstico mesmo, mas eu tinha coração de mãe, né? E aí que tá E qual o problema, né, de não passar assim? Não passei, e aí, né? Não, sim. É só eu comentar também. Imagina se tivesse o diagnóstico na época. Mas é isso que eu falo. Talvez não teria nem tirado carta. Você acha? Eu acho. Eu acho que se eu tivesse o diagnóstico dele antes... Ela ficou mais protetora depois do diagnóstico em alguns pontos. Então, sim. Não, é que... Sim, mas aí Isso... não justificando a Lilian, né, Antônio? Mas não, assim, sim. Com um diagnóstico desse, imagino mesmo. Claro, por exemplo, uma alteração sensorial. Eu teria, na verdade, eu sempre falo isso, eu teria super protegido numa idade em que seria muito prejudicial. Hoje eu aprendi a antecipar muita coisa, então assim, tudo que a gente faz... Teve seus lados bons, por exemplo, ela nunca mais me forçou a ir em boate junto com ela. Junto com meus pais. É claro que você vai aprendendo, mas assim, são tentativas que você podia ter evitado, né? Então assim, quando vai para um local com mais barulho, com mais agito, você já vai pensando em sentar longe da caixa do som, que nem a caixa tá de um lado, você vai do outro. Mas são coisas que seriam prejudiciais, sim, se eu soubesse. Eu penso assim, que eu não deixaria ele chegar onde ele chegou. Ah, tá. Coisas prejudiciais para o desenvolvimento. Né? Eu acho que ele seria uma pessoa muito mais dependente, só que eu passei, a partir do diagnóstico, a participar mais efetivamente da vida, no sentido de buscar caminhos, não de caminhar. Então, assim, eu busco os espaços, eu busco as situações para que ele possa estar lá, que é que nem um exemplo bem, bem claro disso é ele estar trabalhando hoje. Ah, por que você não está lá junto com ele? Não. Porque é o momento dele desenvolver o trabalho dele. Eu posso ser uma pessoa excelente para estar lá, mas esse não é o meu momento, esse momento é dele. E assim, e tudo que eu tenho feito, né? Isso que eu tenho feito para ele. Ah, e a Lília vai lá gravar o podcast porque ela quer se aparecer. Não. Eu já tô minha mãe aparece sem querer até, né? As pessoas... No meio, né, da minha vida. Ela quer ficar na dela e as pessoas ela aparece em tudo que é lugar sem que então, esteja no controle dela. É uma coisa que você caminha junto, mas não para que aquele seja o teu caminho. O que você está buscando com isso? Para você? Não, eu estou buscando para ele. Sim. E isso que você disse, Lilian, me faz pensar muito em estilo parental e prática educativa. Então, a cada momento do desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente, é exigido dos pais um estilo de prática educativa diferente. Ele me cutucou aqui embaixo, tá? Pode viu, falar, mãe? filho. Ele disse, viu, mãe? Não, eu nem consegui prestar atenção que eu tava ansioso com uma coisinha assim, aqui, mas Antônio, pode falar. Ah, não, mas esses toques existem. Sim, você vai entender. Porque assim, o que eu disse é o seguinte, a cada momento a cada fase de desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente, é exigido um estilo de prática educativa parental diferente. E a gente tem que aprender isso enquanto pais, para não manter ele sempre no mesmo pacotinho lá da infância, né? De tipo assim, continuar permitindo que algumas coisas... Não, mas você não tem mais idade para isso. No mesmo pacotinho da infância, Sim. Adorei. Adorei essa tua fala. Né? E deixar, né? Deixar aparecer, deixar crescer. E aí, deixar ela sozinho. Quando você Exatamente. quando ele era, né, pensando assim, na vossa história, né? O que daria para ser feito naquela época, né? Das crises, das birras, dos comportamentos ali difíceis da criança, para evitar, para prevenir isso, né? E você falou uma estratégia muito funcional, que é a previsibilidade, né? A previsibilidade, o saber, olha, estamos indo para uma festa. Então, existe o incômodo, né?
tanto de crianças com diagnóstico Como não? né? Então, vamos prevenir isso, né? Quadro de rotinas, as pistas visuais, né? Dentro do autismo, né? As pistas visuais são excelentes. Sim. É uma estratégia excelente para funcionamento das crianças, né? Saber o que agora é hora do que e tal. E engraçado que a gente consegue adaptar isso para muitas outras realidades também, para muitos outros transtornos, próprio pro transtorno positivo desafiador. Né? A pista visual, ele saber que horas começa, né? Agora é hora de tomar banho, depois do jantar, depois a leitura do livro. Opa, eu consegui visualizar. Aí a gente já entra no lúdico da criança. E é uma né? coisa que a gente, se a gente for pensar friamente, a gente entende que isso seria uma coisa normal. Todo mundo sabe que tem que acordar, tem que tomar café da manhã, que tem... Não é porque a gente se acostuma com essa rotina. E, na verdade, não. Para eles não tem essa... Porque existe uma dificuldade de leitura de regras sociais, né? O que eu preciso fazer agora, né? Eu estou no sentido literal, estou funcionando no sentido literal dos fatos, né? Então, eu preciso desse suporte para organizar estratégia e funcionamento de função executiva. Tanto para ação, para planejamento de ações, quanto para planejamento de linguagem. Ação e reação, né? Porque ação e reação e linguagem. Porque, assim, toda ação, a gente não sabe o que vai vir. Na verdade, a gente está sempre ousando. Vou deixar você falar. Já tá tarde demais para falar. Não, pode falar. Não. Eu queria só fazer ele vai fazer nossos parceiros, nosso Isso, jabazinho. Claro. Olá, pessoal. Novamente, falar de nossos jabás. Primeiramente, começando com uma pessoa muito legal. Bem que eu, na verdade, eu nem lembro se eu conheci ela ao vivo. Claro que sim. Então tá bom. Uma pessoa muito legal, chamada Luciane, representante da Colosio Marcas e Patentes. Se você tem alguma marca ou deseja patentear alguma ideia, procure a Luciane. Luciane, porque ela pode te ajudar nesse procedimento. Ligue para o número 99973-2454. 99973-2454. Colosio Marcas e Patentes. Conto com vocês, se vocês realmente tiverem uma ideia e vocês fizerem uma patentearem ela junto com a Luciane, comente com a gente, eu ia adorar. E esse comente com a gente me lembrou uma outra coisa, gente. Não posso deixar de pedir para vocês comentarem, curtirem esse vídeo, se inscrever na nossa página, compartilharem com todos os seus amigos, inimigos, pessoas que vocês não conhecem, porque, querendo ou não, quanto mais gente conhecendo esse conteúdo, aprendendo com ele, o melhor. Com isso, gente, também vou passar para os nossos outros apoiadores. Eduardo Esteves Advocacia, que, olha, está aqui nesse exato momento, que é um advogado parceiro meu, que me ajuda em inúmeros processos e é uma pessoa que eu posso depositar a minha confiança. Então, com isso, eu também acredito que vocês também podem depositar a confiança de vocês nele. Atualmente, ele trabalha principalmente em processos envolvendo questões envolvendo medicina. Então, eu sei que se você tem algum problema nessa área, procure o Eduardo Esteves. Junto com a gente também temos quem nos providencia esses lanchinhos deliciosos, que vou até pegar um aqui para comer depois de falar. Padaria Cerro Azul. E caso você more próximo à Avenida Cerro Azul, possivelmente vocês já conhecem. Uma padaria com inúmeras delícias, que nesse caso não tá tão delicioso porque tá gelado, mas daí não é culpa deles, aí é culpa nossa do mesmo. ar-condicionado. É isso, realmente. Mas um lugar muito interessante onde vocês podem encontrar coisas deliciosas para comer, tanto no local quanto para levar para casa. E obviamente pão, né? Porque é uma padaria, então se não tiver pão, daí fica complicado, né, gente? Junto com a gente também temos, quem está junto com a gente aqui atrás de mim, a Uningá, que nos cede esse espaço incrível para poder fazer essas conversas, essas lives, esses podcasts junto com vocês e para vocês. É uma instituição de ensino com muitos anos de renome, que vocês, estando dentro dela, vocês sabem que vocês estão tendo uma aquisição de conhecimentos e sabem que podemos confiar no profissional que você se tornará no futuro. E também, gente, o nosso último jabá, que na verdade não é nem jabá, é mais um jabá pessoal, que é o Legalmente Autista. Porque, querendo ou não, eu tenho uma outra página, gente. Ela tem conteúdos incríveis relacionados à pessoa com deficiência como um todo, algumas coisas relacionadas à minha vida pessoal, alguns comentários mais nesse sentido, e conhecimentos a respeito de várias leis. Não, leis, obviamente, que é a parte que eu comentei antes, mas
das terapias. Temos algumas publicações sobre inúmeras terapias que vocês podem conhecer um pouco mais a respeito. Com isso, gente, só lembra de novo, se inscreva, curta, compartilhe e dê o seu like. Mas com isso, voltamos para Camila. Então, voltando a falar, né, das estratégias, né, Lilian, para evitar um sofrimento maior, um sofrimento em menor ou maior grau de todas as pessoas envolvidas com crianças, com diagnóstico ou não, que têm comportamentos de birra, choro excessivo, enfim. Além das pistas visuais, né, do quadro de rotina com pistas visuais, a previsibilidade é algo que também é uma técnica que também previne, né, rompantes de comportamentos difíceis. O próprio ajudar a criança com as histórias sociais. Então, isso significa usar metáforas ou não, ou usar situações reais, né? Quando eu, pai, mãe, consigo mostrar a ele que eu também estou muito irritado, porque o sinaleiro fechou e eu estou atrasado, e eu possivelmente vai me atrasar para o meu compromisso, que isso também me traz muitas emoções, me traz muitas vontades de fazer algumas coisas. De fazer uma birra também. De fazer uma birra, né? Imagina, já né? pensou? Você dá uma vontade de fazer uma birra. E nem sempre, né? E a gente que nem tem sempre é possível. Mas aqui, ó, nosso cérebro é maduro. Sim. Né? O nosso cérebro adulto é maduro e entende. Nós temos um repertório para conseguir lidar com isso. As crianças estão desenvolvendo. A criança dentro do espectro, ela está desenvolvendo um repertório para conseguir lidar com isso, né? E aí, quando a criança percebe que aquilo pode ser contextualizado, quando a gente aprende, quando a gente ensina para a criança alguns comportamentos esperados dentro de um contexto adequado, ela tem a chance de emitir esses comportamentos fora dali, né? Lembrando dessa vivência, lembrando dessa experiência, lembrando desse ensaio. Deixa eu te perguntar uma coisa. Isso é uma questão demorada? Ou tem crianças que pode rapidão? Depende, porque, por exemplo, dentro do autismo, a gente fala das janelas, né? Depende de quando começou esse estímulo. Sim. Quanto antes, melhor. Né? Quanto antes o diagnóstico, quanto mais cedo o tratamento, melhor o prognóstico. Eu, por exemplo, já é tarde demais para mim, por exemplo. Eu posso fazer uma birra? Pode. Não, né? Nenhum de nós aqui. Viu? Mas aí eu ia falar assim, esses dias eu escutei uma mãe falando que um médico tinha liberado das terapias, não sei quantos anos a criança tem, não consigo lembrar, mas que ia chegar um momento que voltaria, tipo assim, teria que fazer. É como se, nesse momento da vida, tá legal. Mas na hora que você chegar na adolescência, vai ter que começar de novo. Eu sempre imaginei que a criança que está em um processo terapêutico, principalmente no autismo, essa descontinuidade teria uma problemática aí, de tipo assim, nossa, então eu trabalho a infância, daí a senhora que eu tô legal na infância, eu aborto a missão. Aí, a hora que na adolescência começar a vir os problemas da adolescência que vão ser... Aí eu começo de novo. Depende de cada caso, né, Lilian? Eu acho que... Hormônios à flor da pele. Sim, e fazer uma avaliação... porque, querendo ou não, né, ouvindo essa fala, ela falta muita coisa para a gente conseguir entender, para conseguir analisar, para conseguir direcionar, certo? Mas sempre... existe a indicação de um acompanhamento, de uma avaliação mais profunda e tal, quando aqueles comportamentos, eles trazem um nível alto de prejuízo, quando eles são frequentes e quando eles são intensos. Causa prejuízo, né? É um tripé. Então, a depender desses 3 fatores, existe a possibilidade de recomendação para tratamento, para diagnóstico e tratamento, ou não, né? Se a gente pensar numa birra, né? Pensando assim, numa birra dentro de um funcionamento de uma criança que está aprendendo, né? Que, fez uma birra hoje, nossa, preciso do tratamento.
Precisa de um tratamento? Precisa de uma avaliação? Não pode virar recorrente. Intensidade, nível de prejuízo e frequência. Pensando desse jeito, se é uma única vez, mas só que a pessoa tá numa crise, que ela tá se automutilando e tudo mais, realmente tem que se intervir daí. A automutilação, a automutilação, ela tem um outro padrão. Outro padrão. Né? Ela tem um outro padrão, por quê? Porque essa pessoa, ela tá correndo risco. Sim. Né? E aí, ninguém vai Não querer quer que se repita. Sim, e também, né, Antônio, não vai dar chance pro azar. É assim, porque né? eu tinha comentado, isso não pode, na verdade, essa minha fala foi mais para contragir a minha própria fala anterior, que foi a de evitar da questão de algo recorrente. Não é só porque é recorrente, tem que ser os 3 pontos que você falou mesmo. Tem que ver balanço entre os 3. Você acaba vendo crianças, adolescentes já quase adultos, com orelhas deformadas, de tanto que bateu, né? Então, você imagina Sim. o que foi isso ao longo dessa... Pois é, e às vezes, né, o bater na orelha, né? O bater na orelha. Qual que é a função desse comportamento? Não, então, assim, mas também, assim, o que pode ser de fora, de dentro para fora, que está fazendo com que você... Tem esses comportamentos Exatamente, difíceis, né? porque, assim, será que não é o sensorial mesmo, que na questão do ruído, de alguma coisa que te desregula e você começa a bater justamente... eu falo assim, que é um caminho, acho que é longo, né? Não dá para a gente pensar, porque antigamente a gente pensava em terapias, em qualquer tipo de tratamento, por tempo determinado, né? Era como se você fosse numa psicóloga e a psicóloga falasse assim, olha, eu entendo que para a gente dar jeito no seu caso, para você ter uma melhora, nós vamos ter que se encontrar por 3 meses, né? Como se a gente pudesse determinar prazo para isso. E, na verdade, hoje em dia não existe mais isso. Até para um médico que você vai no psiquiatra, no neuro, não existe o não retorno. Porque eu acho que, assim, dentro de um diagnóstico desse, você tem que estar sendo acompanhada. Né? Porque, assim, algumas coisas que não aconteceram aqui, vai acontecer aqui de uma forma diferente, mas tudo pode vir. Ou um comportamento daqui, em algum momento isso possa aparecer. Mas eu falo assim, que é uma vida assistida. Né? Por mais que você trabalhe caminhos para uma vida só, é uma vida assistida. Né? Alguém vai ter que estar assistindo de alguma forma. Sim. Sim, é um fator protetivo, né? Sim. Assim como muitos outros que todos nós temos. Talvez esse acompanhamento aí seja... Talvez não, né? Né? Eu acho que a gente está evoluindo para uma situação diferente, mas eu acho que a gente ainda está engatinhando, né? Eu acho que não dá para a gente falar em terapias, em tudo mais, a gente estando de 2013, DSM-5. Mais ou menos isso. 10 anos, né? Com essa mudança do critério diagnóstico. Sim. Então, assim, muita coisa surgiu e muita coisa está todos os dias. Então, quer dizer, cada vez que você abre sua rede social, você se depara com uma coisa nova. É claro que nem tudo é, né? E nem tudo pode. Mas você se depara com gente estudando e querendo criar formas e formas, alimentação diferente, é isso diferente. Então, assim, eu acho que a gente caminha para um sucesso, mas não é um sucesso. Claro, é construído, né? Sim. Tudo isso aí é uma construção, né? Nós, pensando em famílias, né? Essa palavra construção, ela é muito comum no meu vocabulário dentro do consultório. Então, é uma construção. Não é de uma hora para outra. Não é de uma hora para outra que a gente vai conseguir uma criança... que a gente vai conseguir ensinar uma criança formas mais elaboradas, sofisticadas de se comportar. É uma construção, é um pouquinho de cada vez, é dia após dia. Vai chegar um momento que você vai ter que parar de construir, voltar a construir depois. Do zero, mudar a estratégia Sim. daquela construção. Sim. Isso tudo é clássico, né? E junto disso tudo, né, dessas estratégias para prevenir esses comportamentos difíceis,
a orientação de pais, né? Ensinar para os pais os princípios do comportamento humano, ensinar para os pais a análise funcional, ensinar para as famílias quais comportamentos nós vamos reforçar, levantar a possibilidade, elencar com a família o que a gente espera, o que a gente quer desenvolver. O que a gente quer que essa criança desenvolva, né? Como que a gente pode ensinar ela? É muito bonitinho, né? Quando os pequenos, eu ensino para eles assim, olha, quando você precisar de ajuda, você pode pedir, né? Eu preciso de ajuda. E eles aprendem perfeitamente. Daí eles falam, Camila, ele disse assim para mim, eu não preciso de ajuda. Sim, e se não precisa de ajuda, Melhor ainda, deixa fazer melhor do jeitinho ainda. que ele sabe, né? E aí obviamente você vai reforçando, porque esse comportamento adequado, esse comportamento mais elaborado, ele vai substituir um comportamento difícil. Mesmo porque as consequências de um comportamento mais elaborado são consequências muito prazerosas. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que fazer? Tipo assim, hoje, o que a terapia, ela fala, tipo assim, no momento do comportamento adequado, inadequado ali, difícil, como que eu tenho que agir? Lilian, depende. Primeiro a gente precisa entender qual a função do comportamento. Tá? Qual é a função de um comportamento, por exemplo? A criança, ela não quer sair de casa. Então, ela começa a chorar compulsivamente na frente da televisão. Ela não quer sair de casa, mas ela precisa desligar a TV, ela precisa colocar a roupa e ir para o compromisso. Qual que é a função desse comportamento? Entendi. Se a criança quer assistir TV, a gente pode explicar para a criança, sim, você vai assistir TV. Depois que você voltar, né? Mas aí entra toda a construção anterior, né? Cadê a rotina? Cadê o potencial de previsibilidade dessa rotina, né? As crianças... Só que você só vai fazer isso assertivamente quando você estiver, de fato, participando de um processo terapêutico. Quando você souber. Sim, quando você tem um diagnóstico. Sim. Porque senão você vai deixar de sair, você vai deixar um compromisso teu, ou você vai deixar um compromisso legal para essa criança, Sim. né? Ou às vezes assim, é uma festa de aniversário e a criança, ela não tem nenhum entendimento do que está lá fora, mas eu não quero ir por causa desse momento aqui. Uhum. Então assim, às vezes eu acho que nem eu falei em festa de aniversário, me remeteu a uma situação anterior. Para me deixar desconfortável, até festa de aniversário, meu filho deixava de ir. Eu não fui por sua causa. Eu lembrei disso agora. Aí eu falava assim, como, né? Eu pensava isso, como que uma pessoa pode abrir mão de um prazer, que pode ser, talvez não seja, mas de um prazer só para deixar outra pessoa frustrada, né? Não sei o que acontecia naquele momento, mas assim, eu estou falando do que eu sinto, eu não posso falar do porquê que ele fazia, né? Eu não posso julgar uma situação que é um passado, não foi, nada foi feito nesse momento, mas assim, a gente pensa, a gente se coloca no lugar no sentido, nossa, eu vou perder uma festa porque... Né? Que nem quando os outros falam assim, não é você não. É que você fez assim? Não, eu só eu fiquei, fiz... oxe, o que eu fiz? É que nem aquela coisa que os outros falam assim, vou fazer uma festa e convida todo mundo, mas dentre todo mundo que foi convidado, uma das pessoas você não gosta, e a pessoa vai. Aí você não vai, porque a pessoa... Não, eu vou. Se a pessoa se incomodar que eu tô lá, é problema dela, mas eu não vou perder uma festa... onde vai ter a maioria das pessoas são meus amigos, não vou deixar de ir por causa de uma pessoa. Então, assim, eu não abro mão daquilo que eu acho que vai me dar prazer. Sim. Né? Então, assim, já estive em muitos lugares, meio que tremendo. Ai, acho que não vou ficar confortável aqui, mas, assim, eu tenho um enfrentamento, eu vou. Né? Não deixo de fazer. Mas eu não consigo imaginar naquele momento, assim, eu tô falando, mas assim, eu me colocando no lugar.
Mas o que seria o sentimento dele também nesse momento, né? Sim, sim. E você tem o enfrentamento, você tem o potencial de enfrentamento, porque você desenvolveu habilidades para enfrentar essas situações. Sim. Né? Então, eu estou indo gravar um podcast. Puxa, eu tenho estratégias, eu tenho repertório para lidar com a minha ansiedade, com o medo de errar, com a minha capacidade de improviso, sei lá né? Eu tenho desenvolvido isso, né? Então, eu consigo lidar. Mas e quem não tem? Né? Por que não tem? Mas é tão engraçado, né? Você falar do podcast. Imagina que em algum momento da minha vida eu estaria na frente de uma câmera falando. Imagina, né? Cada vez que em algum momento eu tive que fazer uma reportagem por qualquer motivo que fosse, só de imaginar que você ia falar, você já começa a passar mal e aí hoje quando as pessoas vêm, que a pessoa fala assim, ai, mas estou morrendo de medo, a gente fala assim, imagina, como se a gente soubesse muita coisa. Mas aí eu falo assim, uma pessoa falou para mim assim, nossa, Aline, mas você consegue falar assim? Eu falei assim, é treino. É treino. Eu não falo nem treino, é pegar se acostumar com a rotina disso. Não e eu acho que assim, é o assunto que você está falando, é sobre, né, o prazer de estar aqui, de poder compartilhar. Eu acho que isso é o que faz isso acontecer e eu acho que é muito bom. E aí nosso tempo foi-se, né? E aí você sabe que o que eu vou falar agora é que você está novamente convidada, porque nós temos outros assuntos para falar aí, assuntos importantes. Aí, assim, eu queria só dar um recado, que eu falei que hoje eu queria falar rapidamente sobre o cordão do girassol. Por que eu quero falar sobre o cordão do girassol? A gente tem um grupo de autistas adultos, que a gente faz encontros em Conteia, e que é bem bacana. E aí, assim, como tem autistas ali que são pessoas que trabalham, que têm carreira, têm namorado, já foi casado, são pessoas que têm uma vivência, uma experiência mais independente, a gente começa a ouvir algumas questões, porque, assim, normalmente hoje, quando a gente fala sobre um cordão do girassol, é lógico que a gente está falando de doenças invisíveis ou deficiências. Só que a gente vê que a maioria das pessoas hoje que fazem uso, né, agora, a partir da lei federal, vai mudar isso. São pessoas dentro do espectro. Então, assim, o cordão, ele vem para ser um benefício e para te tirar da invisibilidade, né? Se são doenças invisíveis, eu uso para me tirar da invisibilidade. Só que existe prós e contras. Então, assim, para que a gente não deixe de aproveitar os benefícios que o cordão nos dá no sentido de Antônio, não eu. É importante ressaltar que quem tem que usar o cordão é quem de fato precisa. Então, assim, não é pai, não é mãe. Antigamente, quando o cordão foi criado lá atrás, né, que acho que em outro país, que ele começou a ser usual, eram as mães até que usavam o cordão para identificar a criança. Só que aqui nós estamos falando em mostrar essas pessoas precisam, de fato, mostrar que elas têm essa deficiência ou essa doença invisível. Então, quem tem que usar é a pessoa. Então, a gente tem que ter responsabilidade para fazer o uso. E por que disso? Porque, assim, ouvindo de uma pessoa autista, eu tive que refletir e olhar sobre outro aspecto. A gente sempre olha no benefício da lei, então vamos usar a lei de forma que ela seja de fato adequada. Se eu vou usar para ir no mercado, eu vou estar no aeroporto, eu tenho que usar naquilo que está escrito ali, ó, realmente vai fazer efeito. Cuidado para não usar na rua, sozinho, de noite, porque ao mesmo tempo que ele mostra que você tem uma deficiência, ele vai estar escrito aqui quase que, né, não é transparente, isso é vulnerabilidade. Então, assim, você é uma pessoa vulnerável. E como o objetivo do cordão é a gente falar sobre isso sempre para que todo mundo saiba para que serve um cordão de girassol, por que a pessoa usa, então a gente entende que todas as pessoas têm que saber para que serve. E dentre todas essas pessoas, a gente pode ter pessoas boas e pessoas má,
que vão enxergar você como um alvo muito fácil. Então, assim, a minha fala é só no sentido de cuidados, né? Tome cuidado onde você vai usar e use somente para aquilo que se destina, porque às vezes você pode se tornar um alvo muito fácil para um assalto, para uma agressão. Então, E assim, não pode nem falar em bom senso nessa vez, porque, querendo ou não, quem é alvo desse comentário é porque às vezes não tem o bom senso de saber que aquilo é perigoso. né, na verdade, assim, é uma coisa que veio para ajudar e para ajudar muito. Mas assim, então a gente tem que usar da forma correta para que de fato o cordão faça diferença na tua vida, de forma positiva. É só um recado de uma mãe que cuida do seu filho, que convive com outras pessoas e que as outras pessoas mostram o medo que elas têm com relação a isso. Então, assim, usar de forma adequada, tá? Gente, foi um prazer imenso. Teria uma Foi fala eu. final? Alguma Ela, frase claro de que ela vai ter despedida? uma frase final para ela Só falar quero assim, até agradecer. breve. Até breve, né, Lilian? Então, um prazer, gente. Uma alegria já conhecer vocês, né? E aí depois, né, que nós viemos a nos conhecer pessoalmente, para mim isso é muito importante. E muito obrigada, né, por esse convite, pelos Imagina, próximos delícia, convites. Pelos próximos, Ó, o convite já autoestima tá da feito. Ó, o convite já está feito. Eita, Mas gente. aí, assim, todo final de programa eu tenho que falar e você não vai ficar sem essa. Nossa rede de apoio aumenta a cada dia e a cada programa. Então, eu acho que, assim, todas as pessoas que vêm, que passam por aqui, são pessoas que vão fazer sempre parte de tudo aquilo que a gente faz, né? Então, assim, não perdendo a oportunidade de convidar, gostaria muito que você participasse com a gente do nosso Enconteia, porque eu acho que para tudo aquilo que a gente quer, principalmente para que os trabalhos com adultos apareçam, cresçam, estejam aí todos os dias, com vários terapeutas atuando, é um momento importante de conhecimento, porque uma coisa é você ter um paciente dentro do consultório, outra coisa é você estar com 20 pessoas, né, cada um da sua maneira. Eu acho que é muito rico. Então, é um convite para você. Muito obrigada. Muito obrigada. E com isso, gente, temos que fazer a nossa despedida. Muito obrigado novamente por estarem com a gente, nos aguentarem essa 1 hora e um pouquinho. Que sabemos, eu sou um pouco chato mesmo, mas a gente tá vocês vão se acostumando comigo. Modesto. Gente, muito obrigado por estarem aqui. Lembre-se de tudo aquilo que eu falei, se inscrevam, deem like e tudo mais. E até a próxima. Tchau, meninos. Tchau. Obrigado.